Dia, mulheres! Bem-vindas para mais essa live sobre mulheres vivendo o seu propósito. Gente, esse mês nós falamos sobre mulheres vivendo o seu propósito na maternidade, na política, nos negócios e hoje, para finalizar essa série, no autocuidado. Olha que interessante. Quando a gente pensa em cumprir o nosso propósito, viver o que Deus tem para essa fase da nossa vida, raramente a gente coloca o autocuidado ou fases da nossa vida, onde a gente precisa parar tudo. Onde a gente precisa voltar e dizer, agora é o tempo de eu olhar para mim e de eu me cuidar. E sabe que isso acontece, né? E hoje nós vamos ter uma convidada mais que especial para falar sobre essa fase que ela está vivendo. Então, não sei vocês, eu tenho me apaixonado por essas mulheres. Oi, oi, oi para todas que estão aqui. Me apaixonado pela história delas. Me apaixonado pelo momento que elas estão vivendo, na fase que for. Então, esse autocuidado que a gente vai estar falando hoje, para muitas pessoas, às vezes soa como algo egoísta. Eu vou olhar só para mim. Mas sabe que existem momentos que a gente precisa cuidar da gente? Senão, amanhã nós não conseguimos cuidar dos outros. Será que tu já pensou isso? Como é que tu tá? Como é que tá a tua saúde? Como é que tá quanto tu te relaciona com as outras pessoas? É isso que a gente vai estar falando hoje. E a Si já está entrando, vamos estar falando com a Cibele hoje de manhã. E eu acho que ela já está aqui. Oi, Si. Oi, só minha tela não está aparecendo ainda, Jaque. Vamos ver. Como é que eu faço? Ai, deve estar aparecendo daqui a pouquinho. Será que é a internet? Não sei. Eu posso te tirar e tu tenta pedir de novo. Tá, então tira. Daí para sair do Instagram, vai sair dessa tela onde tu tá na minha live, tu tem que voltar e vai aparecer novamente o convite. Vamos ver, Tá. eu não sei, estranho, mas normalmente apareceria direto. Então tá, se vai aparecer de novo aqui com a gente para conversar, porque a gente quer ver o rosto dela, né? A gente quer conversar com ela. Oi, oi, oi para todas vocês que estão aqui comigo e hoje quando a gente fala sobre mulheres vivendo o seu propósito no autocuidado. Vamos ver se agora vai dar para Si entrar aqui conosco, se a gente vai conseguir ver o rosto dela, para a gente conversar. Bem-vinda, Si. Continuo preta, Jaque. Não, agora eu tô te vendo. Tá me vendo? Eu tô, na verdade, vendo umas flores. Eu acho que a tua tela tá virada. Consegue virar para ti? Isso! Oi! Oi, tudo, ai, que coisa bom. boa que tu tá aqui comigo. Deixa eu te apresentar pro pessoal, antes da gente entrar nesse papo. Gente, a Si é uma amiga de coração. E eu preciso contar uma história, porque para vocês conhecerem as pessoas, às vezes uma história é a coisa mais legal para tu entender que tipo de pessoa a gente está conversando. Eu e o Marcelo teve, então, câncer no cérebro, nós estávamos numa fase onde paramos todo mundo de trabalhar, só cuidando dele por um momento, e a gente pensou, onde é que nós vamos morar? Como é que nós vamos pagar o aluguel? Gente, vocês não têm ideia, a Cibele e o Júnior, eles disseram, vocês vão morar num apartamento nosso, que nós temos em Sapiranga. Gente, era um apartamento zero, novo, eles nunca tinham pisado lá. Não, agora eu quero que vocês entendam se alguém entra na casa de vocês. Não, agora eu quero que vocês entendam alguém que liberou uma casa do zero, onde eu coloquei quadro, onde eu furei parede, onde eu instalei cozinha. E esse é o coração da Si e do Júnior, uma pessoa que nós vamos ser para sempre gratos, Si, por essa fase, que vocês foram instrumentos de Deus para nós, e a gente pôde ter um teto e viver um pouquinho mais, né? Vamos agora viver essa fase. Então, obrigada de novo. E Si, bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. Eu me sinto muito honrada. Assim como eu me senti muito honrada quando eu pude liberar meu apartamento para vocês. Assim, eu sabia que aquilo era um presente de Deus para nós, sabe? Então, coisas que Deus faz, assim, eu adoro essas coisas. E eu estou muito feliz, assim, de participar hoje. Muito obrigada. Ai, sim, que coisa boa te ver. A gente está longe, tu já foi todas as tuas andanças de Canadá, voltou para o Brasil, uma loucura. Sim, e claro que talvez isso é história para outro dia.
Mas o que a gente está focando hoje nessa série, mulheres que estão vivendo o seu propósito. E eu acho que nada mais lindo do que te convidar e poder dar voz para uma mulher hoje que está no autocuidado. Uma pessoa que talvez teve que se remover de algumas coisas que estava fazendo ou sendo e teve que dizer, sabe o quê? Agora é o meu tempo. Agora eu preciso olhar para mim. E às vezes se tem muitas mulheres que não se dão esse tempo. É por isso que eu quero conversar contigo. O que tu está vivendo? Conta resumidamente qual é essa fase da tua vida, para que a gente possa estar aí falando um pouquinho da tua história e do que tu está vivendo em Deus. Então, já que, como tu falou, tem muitas mulheres que elas não param para se cuidar, né? E eu tava nesse grupo. Eu quero dessa turma. Então, assim, resumidamente, eu não posso dizer que isso começou agora, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Mas tudo convergiu para que esse momento acontecesse, né? Na minha vida, há uns anos atrás, eu disse para uma pessoa o seguinte, que nem sempre está na vontade de Deus, vai dar tudo certo, né? A vontade de Deus às vezes é que dê tudo errado, que tudo se quebre, que tudo se arrebente. Porque a gente gosta muito de cantar. Que verdade. Que profundo e que verdade, sim. Mas verdade, poucos têm coragem de dizer isso, né? Então, eu acredito, assim, eu não posso datar, mas eu diria foi quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, que a gente morava em Recife, na época que tu morou no meu apartamento, né? E quando a gente voltou, a gente tinha certeza que era de Deus, mas tudo dava errado. Tudo dava errado. Eu me lembro do caminhão, que as coisas de vocês foram perdidas. Tudo, as fotos, a história. Tudo. Eu não levava já coisas que não tivessem valor sentimental comigo nas minhas mudanças, porque a gente mudava a cada 1 ano, a cada 2 anos. Em Recife eu mudei 2 vezes lá dentro. E então eu carregava coisas que eu não deixava aos cuidados de ninguém. De ninguém. Era meu, era pessoal. E isso aí... Eu cheguei Eu cheguei em Canoas, em Sapiranga, com marido, filhos e um cachorro e uma mala de roupa, porque a minha mudança chegaria 10 dias depois. E a minha mudança nunca chegou, né? Foi tudo saqueado. Deus ainda foi bonzinho comigo, que alguém achou minhas fotos das crianças, o álbum dos 2, e essa pessoa conseguiu me encontrar e me devolver. Isso aconteceu lá na Bahia. Assim, tipo assim, ó, Deus, vou te dar um pouquinho, não vou apagar todo. Mas o resto tudo foi, os instrumentos do Júnior, presentes, coisas que para mim, livros, eu era apaixonada, sou, né, apaixonada por livros, então. E aí, nessa época, vou resumir, tá? Nessa época, a gente chegou a Sapiranga e a gente tinha muita palavra de Deus de que era aquele tempo, mas tudo dava errado, sabe? O trabalho do Júnior, ele passou por um momento difícil de largar e ter que recomeçar, né? E as coisas foram... Nunca faltou nada. Mas a gente só teve o suficiente. E aí a gente começou na faculdade, e os 2, né, em 2016. Em 2017 veio a ideia de ir embora para o Canadá, apareceu a oportunidade, tudo. Eu sempre orava, Deus, se não for da tua vontade, tranca. Se não for da tua vontade, tranca. Pelo amor de Deus, Deus. E aí acabou que tudo ia dando certo, sabe? Cada etapa do processo para morar no Canadá dava certo. As pessoas com muito mais possibilidades que nós tinham seus vistos negados. E parei no Canadá sozinha, eu e a Ana. O Júnior terminou o semestre da faculdade aqui. O Jonatas precisava se apresentar para o serviço militar, então eles não foram com a gente. Nós ficamos as 2 5 meses sozinha. Numa terra... eu disse, meu Deus do céu, ou eu sou muito corajosa ou eu não tenho noção da vida. Uma coisa ou outra. E aí lá, nesse momento sozinha, a minha filha acabou entrando num momento de depressão, então eu perdi ela no sentido de ver ela. Ela passava o dia na escola, quando eu chegava, ela já estava no quarto deitada, e aí a gente conversava um pouquinho, ela se trancava, então foi um momento que eu fiquei muito sozinha. Nesse momento, Deus começou a falar comigo. Começou a fazer eu rever a minha vida,
Porque eu fui para o Canadá fugindo da situação, estava tudo muito difícil, estava um caos emocional dentro da minha casa. E nesse momento Deus começou a mostrar quem eu era de verdade. E aí não foi legal, foram meses de muito choro, não era saudade, não era falta do Júnior, não. Eu estava sendo confrontada comigo mesma, sabe? E 2019, início de 2019, eu detectei um nódulozinho no seio. Mas eu tinha muita coisa para fazer, eu não dei a menor atenção. Chorei na hora, né? Fiquei apavorada, como é que vai ser, onde que eu vou fazer exame, que médico eu vou consultar, como é que vai ser isso aqui? Porque eu não sou imigrante ainda, eu estava no processo, eu não tinha direito a nada. Eu ia ficar um ano e meio lá. Eu engravidei, eu não sabia onde é que eu ia. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, porque é completamente diferente. A gente, assim, tu ainda sabia o inglês bem mais avançado do que eu sabia o francês. Como que eu ia explicar para o médico que eu tinha um nódulo no seio? Não tinha linguagem técnica, não sabia como é que se dizia seio, não sabia como é que se dizia nódulo, então foi tudo um processo. E aí, só que as coisas estavam ficando difíceis em outros momentos. O Júnior não estava se adaptando, o Jonatas não se adaptou, mandei de volta para o Brasil. A Ana se agravou mais na depressão, acabei também mandando ela para o Brasil. Cheguei a ficar 15 dias sozinha no Canadá, porque o Júnior veio acompanhando ela para instalar e ela se tratar aqui, né? Isso é outra história. E começaram a aparecer mais sintomas. E lá no Canadá eu sonhava comigo careca, eu sonhava comigo entrando no bloco cirúrgico, eu sonhava com isso. Então, em novembro eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz foi no médico. E assim, todo mundo dizia assim, não, Sibeli, não, em nome de Jesus, tu não vai ser nada. E eu sabendo que Deus tinha me falado, que Deus tinha dito para mim, tu não vai morrer disso, mas tu vai passar pelo processo de tratamento. E então foi nesse momento que eu comecei a descobrir que eu precisava rever conceitos. Eu fazia muita coisa certa com motivação errada. Eu fazia muita coisa certa com motivação certa na dose errada. E eu carregava fardo que não me pertencia. Minha psicóloga, que eu acabei tendo que consultar a psicóloga por conta de eu não aguentar o turbilhão, chegou para mim e disse assim, tu tanto matou no peito que hoje tu não tem um deles. Ela fez sabe? Então, tu tanto fez que teu corpo refletiu o que tu estava fazendo. Hoje tu é mutilada, porque eu já fiz a cirurgia, né? Então foi um momento assim de me desprender. Eu me descobri, as pessoas ficam chocadas assim, eu me descobri manipuladora, eu me descobri controladora, não no sentido mal da palavra, sabe? Não foi nesse sentido. Sobrevivência. É assim, eu gosto de levantar cedo, isso é uma coisa boa pra mim. Mas eu levantava cedo para saber se todo mundo estava bonitinho, cafezinho tomado, levantou no horário. Então, assim, meus filhos são adultos, e eu me julgava uma pessoa melhor que eles para passar um café, sabe? Então, assim, tinha que estar tudo do meu jeito. Não era uma briga, não era um ambiente chato, aquilo afetava somente a mim. Para eles estava muito confortável. Claro! Né? Tava todo mundo feliz, todo mundo honrando a mamãe, a esposa, que maravilhosa. Só que eu comecei a cansar, eu comecei a ter brancos de memória. Eu comecei a perceber e o câncer foi um tip-stop obrigatório. E mesmo assim eu passei muito tempo lutando contra. Eu estava passando pela quimio-ressaca, como diz um amigo meu, sabe? E eu levantava porque eu queria fazer o almoço. Eu não conseguia me parar em pé, mas é eu que queria ter aquele cuidado que eu sempre tive com eles, que eles não davam bola. Eles não davam bola para aquilo. Eu que dava bola para aquilo. Ninguém passou fome. Pérolas tu tá soltando-se. Não sei se as gurias estão sentindo isso. Só quem passou, só quem viveu, sabe? Cada coisa que tu tá falando, tá vindo assim da mente, né? Eu tenho um filho pequeno, e talvez mulheres mais novas, ou até mulheres mais velhas, que estão vendo, nossa, eu tô aqui nessa situação, é o que eu estou vivendo hoje. Só que isso é tudo muito sutil, né, Jaque? Aquela palavra assim, a Bíblia começou a ser uma coisa renovada na minha mente. Por exemplo, a mulher sábia edifica a tua casa.
Então, na minha cabeça, eu tinha que... O meu lar, o sucesso da minha casa dependia única e exclusivamente de mim. E não, isso é um conjunto. E é eu, meu marido, em parceria, juntos, né, trabalhando. Ele não vai fazer igual a mim, mas ele vai fazer. E vai ficar bom, e eu não vou morrer por isso. Eu aprendi que eu posso ir lá e descansar quando meu corpo estiver debilitado, porque a sujeira da casa vai estar exatamente no lugar quando eu levantar. Ela não vai sair dali. Os problemas vão estar lá, exatamente naquele lugar para eu resolver, sabe? Então, assim, é tanta riqueza, assim, é uma coisa assim... Mesmo com tudo isso, era uma pessoa que eu me sentia desconfortável comigo mesma. Eu tinha uma sensação de inconveniência, sabe? Parece que nunca estava bom, mas isso era dentro de mim. Eu nunca parei por isso. Nunca parei de fazer o que eu deveria fazer, de ter meu marido, de viver minha vida feliz com ele, com meus filhos. Mas eu tinha essa sensação dentro de mim, eu não deixava ela me dominar. Mas ela estava ali. Ela estava ali. E depois desse... Só que quando eu descobri o câncer... Muita gente se esconde, muita gente não quer contar porque as pessoas têm medo de que sintam pena delas, né? E eu resolvi expor. Eu postei uma foto de mim de lenço na cabeça. Bastou, né? Bastou para as redes sociais. Não disse uma palavra, a foto foi postada com lenço na cabeça. A Cibele está com câncer. E eu não imaginava o quanto eu era amada. Isso até hoje me comove. Me comove, assim, de um jeito que tu não tem noção. Tu não era sozinha. Que eu não era sozinha. Em nenhum momento apareceu comentários de pena, de dó. Era sempre comentários de força. Eu tinha dias que o Júnior brigava comigo, tu não vai sair do celular. Eu disse, mas eu tô bombardeada de mensagem, eu preciso responder. Era WhatsApp, gente descobrindo meu WhatsApp, ligações, amigos de 30 anos, de 40 anos, coisas que fazia anos que eu não conversava. Eu recebi lenços lindos, uma amiga de Aracaju, sabe? Chegaram. Eu tenho um amigo da minha juventude, eu conhecia ele, mas não conhecia a esposa dele. Na primeira vez que ela foi me conhecer em Capão da Canoa, ela levou lenço para mim de presente, sabe? Então, foram mobilizações a meu favor que me constrangiam. Eu desabava a chorar. Desabava. Foi um tempo assim que eu chorei de montão, mas era de constrangimento de perceber que eu não era inconveniente, que eu não era desconfortável comigo mesma. Foi um momento, sabe? De cura. Sim. Foi. Eu tô para te dizer assim, ó, o câncer que cura. O câncer que cura. Sabe o câncer que cura? Se eu fosse escrever um livro, seria o câncer que cura. Não é se eu fosse escrever. Sim, cadê esse livro? A gente precisa. Mas eu não sei escrever livro, Jaque. Sim. Tu vai contar a tua história. Tu vai ligar um gravador, que nem tu tá fazendo aqui, e tu vai contar a tua história. Todo dia um pouquinho. E alguém vai transcrever isso. Só isso. Então, assim, descobri um marido que eu não imaginava que eu tinha. Sabe? Eu descobri coisas nele, assim, que eu não imaginava que ele... Quer dizer, não é que eu não imaginava, eu sempre soube que o meu marido é maravilhoso, mas eu não sabia que ele poderia ser mais, né? Então, assim, foi uma pessoa que ele largou tudo por mim, ele cuidou de tudo por mim, e ele procurou fazer do jeito que eu gostava. Ele começou a se importar com o jeito que eu gostava. Ele começou... Coisas que ele nunca deu bola, assim. E aí eu nunca briguei por isso, sabe? Então, assim, de querer... Eu sabia... Eu moro hoje... Eu brinco muito com isso. Porque eu vim embora pro Canadá às pressas. E eu vim morar na primeira casa que eu morei quando eu casei com ele. Eu disse, nós estamos voltando pro Marco Zero. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, porque nós voltamos pro Marco Zero. E nesse Marco Zero morava meu sogro e minha sogra, moram no pátio, meus cunhados, foram uma rede de apoio muito grande para mim, sabe? E minha família, e eu precisava estar aqui nesse momento. E eu fiquei sabendo depois, porque o Júnior leva tudo muito na brincadeira.
Tudo ele leva de uma forma leve, sabe? Ele fazia eu rir da minha condição. Eu tava lá com cara de morta, sem cabelo, sem sobrancelha, e ele fazendo piada, sabe? E fazendo eu rir, eu vomitando e rindo. E a minha sogra me contava que às vezes... Ele disse, eu vou lá ver como é que tá o pai com a mãe, vou tomar um chimarrão com eles, tá? Tá. E ela me contava que nesses momentos ele ia lá, sentava e chorava agarrado nela. Chorava, dizia, mãe, como é que eu vou fazer, mãe, sem ela? Então, eu chego a me embargar, assim, sabe? Essas coisas chegavam em mim e de eu ser curada, né? Eu fui curada com a minha aparência. Eu nunca me achei feia, né, Jaque? E uma coisa que eu achava linda em mim era meu cabelo. Hoje meu cabelinho é durinho, ó. E eu fui descobrindo uma nova versão de mim. Eu assim, hoje eu diria, quer passar por câncer de novo? Não. Mas eu sou extremamente grata ao Senhor por isso. Por ter passado, por ter entrado, visto o cuidado do Senhor na hora de eu entrar na rede do susto, sabe? Como é difícil, né? E pra mim foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito assim. Eu fui parar na mão dos... Tinha trocado toda a equipe médica de Canoas. Eu fui parar na mão dos melhores médicos. Então, assim, tudo Deus cuidando, assim. Eu vou dizer pra ti assim, as pessoas querem contar a cura de um câncer, né? Um milagre, a pessoa foi curada na hora de um câncer. Eu prefiro ter meu baúzinho lotado de pequenos milagres. Lotado, assim, a minha médica dizia assim, tu precisa fazer fisioterapia, teu braço tá ficando atrofiado, e uma amiga ficar sabendo e dizer assim, velho, eu vou te dar 10 sessões de fisioterapia, vem aqui na minha clínica pra mim te tratar, sabe? A minha psicóloga, eu tive todos os meus sistemas afetados, tu sabe, né? A quimioterapia, ela afeta todos, e o sistema reprodutor não é diferente. Então eu comecei a ter problemas nessa área, a minha autoestima foi no chão. E aí eu falava pro Júnior, eu falava tudo pra ele, e eu me achando horrorosa e ele me achando linda. A Ana me maquiando, sabe? Todo esse cuidado, sabe? Jonatas é um filho incrível, assim, mãe, eu te amo todo dia. Ele manda mensagem do trabalho dizendo que me ama, agradecendo pela comida. Todo, ele não deixa um dia sem me mandar mensagem. E aí a minha psicóloga disse assim, Sibeli, faz um book novo de ti. Te olha de uma forma diferente, te olha produzida. E no dia do meu aniversário eu fui sorteada num concurso Mulher Real. Ganhei. Sim. Nunca ganhei bingo de colégio. Nunca ganhei nada. Sorteio, eu entrava só pra... Era. Aí nesse concurso Mulher Real eu ganhei uma consultoria de estilo e imagem. Foi um momento incrível, porque foi um momento de cura, de autoconhecimento. A menina é uma menina da igreja que ela faz todo esse trabalho numa forma cristã de buscar com que a pessoa se conheça e expresse na sua imagem quem ela é. Então foi um momento assim lindo, esse momento de consultoria de imagem e estilo. Aí eu não pude fazer na época as fotos porque foi a minha cirurgia, né? Então eu pedi para as meninas esperarem a época das fotos. E eu tô adorando as mensagens aqui. Tá lindo, né? Não, sim, tá incrível. O pessoal te dando maior força. Aí eu tô tentando olhar pro teu rosto no momento da mensagem. Não tem problema, recebe. Não, tô recebendo. Eu recebo. Hoje eu não me sinto desconfortável. Você pode mandar mais. Eu tô assim, ó. Mandem amor aí, carinho, corações. É muito bom mandar amor. E eu tenho umas coisinhas que eu pontuei ontem que eu gostaria de falar. Mas aí nesse passou, daí depois veio o outro parte do pacote. Eu ganhei um tratamento de pele numa clínica de estética. Depois eu fui numa maquiadora, que ela me maquiou logo, eu vou estar postando as fotos. E uma sessão de fotos. Então, assim, tudo presentes assim, que Deus mandava, sabe? Sabe, já que aquela coisa de tu viver o momento com Deus, aonde alguém diz pra ti, tu precisa de fisioterapia, mas eu não orei, eu descansei no Senhor.
eu preciso que o meu braço fique bom, ele sabe disso e ele proveu para mim. Mas teve momentos nesse processo, e julho foi um mês muito difícil, eu disse assim, julho foi acabou de entrar minha sobrinha aqui. Julho foi o pico de eu te dizer assim, da dificuldade. Juntou física, emocional e espiritual. Julho foi um mês muito difícil. E teve um dia que eu sentei na área da minha casa, eu tenho uma área bem grande ali. Sentei, chovia, tava frio, me enrolei num cobertor e comecei a chorar ali. E o Júnior chegou para me consolar, eu disse, Júnior, não existe nada que tu diga, não existe um abraço que tu me dê, que hoje eu consiga me consolar. E ele, tá, então vou te deixar sozinha. Ele disse, por favor, me deixe sozinha. Eu pensei ali, só pensei. Eu pensei assim, Deus, hoje eu sou terra arrasada. Se o Senhor estava me derrubando, precisava tirar meus fundamentos, hoje eu sou uma terra arrasada. Só isso eu pensei. E dali eu fiquei, chorei por horas. Se eu fosse me descrever naquele momento, eu era pobre, cega, nua, qual é a outra? Miserável. Eu era aquilo. Era daquele jeito que eu estava me sentindo. E aí, naquela semana ali, Deus começou a falar muito forte comigo. A minha cirurgia abriu todinho, eu tive que voltar pro bloco cirúrgico. Abriu uns 1 centímetro, ela é assim, né? Ela é um tio, e ela começou a se abrir e romper os pontos. E pandemia, né, Jaque? E pandemia. Eu moro no andar de cima, toda a família do Júnior mora no andar de baixo, todos eles pegaram Covid. Todo mundo. E nós em cima presos, me sentindo The Walking Dead, com zumbi lá embaixo. Não pode nem abrir a porta. Não. Em casa me recuperando da cirurgia. E eles com Covid lá embaixo. E nós não temos carro, a gente compartilha carro com meu sogro pessoal com Covid. Então, assim, sabe, era muito tenso. E Deus me deu uma palavra. E aquela palavra eu peguei para mim, que é Salmo 103, né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem sara, quem perdoa as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, e fala da velhice e da renova tua mocidade. E aí eu comecei a viver essa palavra. E a minha mastologista, ela não é cristã. E ela um dia chegou para mim, ela me viu muito mal, ela disse para mim assim, Cibele, câncer é doença da alma. Se tu não curar a tua alma com filosofia, com psicologia, com religião, com meditação, sei lá o que tu vai fazer, ano que vem tu vai estar aqui. Pior, eu vou curar teu corpo e o oncologista vai curar teu corpo. E ano que vem tu vai estar aqui, pior do que tu tava. E esse câncer vai te matar. É só um instantinho, Jaque. Lari, brinca com a bola lá embaixo, Lari, que a tia tá ocupada. E aí, então, Jaque, naquele momento eu me rendi a consultar uma psicóloga. Eu estava muito resistente a isso. Mas eu tinha uma coisa assim, ó. É Ele quem sara todo. Tem um versículo que diz que, agora eu não lembro de que tá, que eu li na Bíblia, que Deus é quem sara a tua alma. Ele é quem cura a tua alma. Disse, é Deus que vai curar a minha alma. Olha lá a minha filha ali, ó. Ô, Ana, tu tá em cadeia nacional. Sumiu. Aqui, assim, quem mora com muita gente no pátio, que acontece isso, sabe, Jaque? Claro. O pessoal entra e sai. A grande família. É a grande família, assim, sabe? Então, Deus me deu essa palavra como assim um processo. Então eu me dediquei a bendizer o Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, porque Ele ia perdoar as minhas iniquidades, Ele ia sarar minhas enfermidades, da cova Ele ia me redimir, sabe? E me coroar com graça e misericórdia, né? Fartar de bens a minha velhice e renovar a minha mocidade. Eu tinha plena certeza disso, eu me agarrei nisso, assim.
eu me agarrei e comecei a ver Deus fazendo, sabe? Deus fazendo. A partir de 1º de agosto, as coisas começaram a melhorar em todas as áreas na nossa casa. Eu comecei a ser curada. Eu ontem ainda falava com a minha psicóloga, eu disse assim, eu sempre me achei bem bonita, mas eu tô adorando essa nova versão. Eu não quero meu cabelo como era, não quero nada como era, eu tô adorando isso tudo. Assim, eu acho linda a cicatriz no meu peito, eu acho puro charme, pena que não dá pra mostrar, né? Porque eu acho linda. Porque eu me acho privilegiada por estar passando por esse... Por estar passando porque eu ainda faço quimioterapia, né? Os meus exames da biópsia deram um índice de proliferação celular muito alto e então os médicos acharam por bem me dar quimioterapia complementar. É um câncer bem agressivo, não é café com pão, não é coisinha que rapidinho cura. Sabe, né? São 5 anos fazendo exames e a médica disse que os 2 primeiros anos assim é direto no hospital porque é um câncer com recidiva muito alta. Mas em tudo isso eu tô bem tranquila, sabe, Jaque? Tudo isso, assim, e é isso, assim, sabe? Ai, sim, É um obrigada pit por stop. compartilhar essa tua história e ser vulnerável o suficiente e poder dizer, sabe o quê? É isso que está acontecendo, é isso que Deus está fazendo, mas é uma história, assim, essa frase que tu falou tá aqui, ó, o câncer que cura, o câncer que cura, sabe? Sim. Porque é forte, mas é verdadeiro. O que tu tá falando para nós são experiências onde Deus está despindo tudo, tudo, sabe? E ali tu tá no chão, completamente nu, completamente... Miserável, cego, nu e pobre. Onde porque tudo é isso que aquilo que nós antes somos, o teu sabe? braço resolvia, ou tudo que antes... Hoje ele não consegue estender uma roupa. Sabe? Manifestado na matéria como eu estava antes, sabe? E cada então, uma assim, de nós tem uma história, né, assim? E hoje nós estamos falando sobre autocuidado. Eu me lembro que ontem eu estava numa mentoria com as empresárias, eu estava fazendo essa mentoria individual, e o que eu estava falando existem áreas da nossa vida, principalmente quando nós mulheres, né, nós somos fortes. A gente consegue dar conta da casa, a gente dá conta dos filhos, nem sempre é do jeito que a gente espera, mas a gente faz aquelas multifunções. Sim. E normalmente, existem poucas coisas, pelo menos para mim, que eu dizia assim, nossa, eu realmente preciso de ajuda. Né? A gente consegue fazer tantas coisas. Agora, chega um momento da nossa vida que a gente se confronta com uma área que antes o nosso braço sempre resolvia. A gente chega naquela uma área onde tu tentou tudo, onde tu leu todos os livros, onde tu fez todas as coisas que tu tinha que fazer. Mas tu não é capaz de resolver. E conversando ontem, e eu tenho sempre sido muito sincera com a minha audiência, uma das áreas que isso aconteceu comigo foi na maternidade, né? Onde até lá, tudo eu posso fazer. Meu Deus, sem dinheiro, eu sei o que fazer. Tá precisando disso? Eu vou fazer aquilo. Sabe, vamos isso. Aí eu cheguei na maternidade e eu pensei, eu sou o caos do caos. Eu li todos os livros, eu ia para todos os cursos, eu olhava todas as formas e aquilo me levava no joelho, onde eu dizia assim, Deus, eu simplesmente não sei o que fazer. Eu me rendo, tá bom, tá bom. Se tu estava esperando uma coisa para eu poder estar no chão, é essa. E talvez hoje vocês que estão ouvindo, é alguma área, né? É alguma área que elas estão vivendo, onde elas já tentaram tudo, sim, como nós. Né? Já fizemos tudo. Talvez é o casamento, talvez é a saúde, talvez é a relação com o filho, talvez é a área espiritual delas. Mas, como a gente está fechando essa série hoje, nessa entrevista contigo, eu quero que tu fale para elas um pouquinho se elas estão nessa situação, né? Principalmente no autocuidado, onde elas não estão olhando para si, onde o corpo já está dando sinais de que ele está dizendo, tu precisa parar, as coisas não estão bem. E o que tu tem para dizer para nós, Sim?
Bom, eu era um zero à esquerda em autocuidado. De vez em quando alguns amigos me mandam uma foto antiga, assim, antiga não, de 10 anos atrás. Ai, que saudade de nós, eu olho, Jesus Cristo. Uma pessoa me posta um negócio desse nas redes sociais e sem saudade ainda. Então, assim, era uma coisa assim. Compartilhei com umas amigas outro dia essa questão do autocuidado, não com esse título que tu colocou, mas de dizer assim, eu era uma pessoa carregada de autocondenação. Não porque eu pequei, sabe? Ai, eu pequei, não. Tipo assim, o que tinha de melhor, o que tinha de ser feito, o que eu tinha de força teria que ser para eles. Eu costumo dizer, eu priorizava a família, mas eu não me colocava na família. Era como se eu... Entendeu? Entendi. Priorizar a família, mas eu não me Servia considerava eles, da família. mas tu não estava ali nessa de se servir. Exatamente. Isso aí que eu quis dizer, que eu fazia tudo certo, com motivação certa, na dose errada. Na dose errada eu dava muito, tudo, 100% para eles, e não dava nada para mim. Quando eu pensava assim, hoje eu vou comer fora, sozinha. Hoje eu vou... eu achei esse sapatão lindo, eu vou comprar para mim. Eu não contava para ninguém, não contava para eles, porque eu me autocondenava com isso. Eu tinha culpa disso, eu sentia culpa. Exatamente. É essa sensação de desconforto. Tem outras coisas mais importantes. Exatamente. Assim, se eu fosse dar qualquer presente, qualquer mimo para mim, isso ficava um segredo eu comigo mesma. É muito difícil eu falar, assim, sabe? Sempre aquela coisa, mas, né? Eu não me sentia digna disso. Então, no câncer eu comecei primeiro aquele bombardeio de amor, assim, sabe? Aquele bombardeio foi a primeira coisa, assim, eu fui bombardeada, cercada, fui inundada, mergulhada num ambiente de amor, de cuidados, de carinho, sabe? Dentro do hospital, dos amigos, da família, da coisas, né? Primeira coisa, assim, tu vai ser banhada de amor. E depois começar a dizer, eu preciso deitar, tá cheio de coisa para fazer, tem gente precisando de mim, mas eu preciso deitar, então eu vou deitar. Eu preciso disso, mas fulano precisa daquilo, mas fulano pode esperar, eu preciso agora, sabe? E dizer, me ajuda, né? Não tô conseguindo tomar um banho sozinha, não tô conseguindo cortar a minha comida, porque o braço estava enfaixado, sabe? A dependência. A dependência é muito complicado pra gente que é mulher, é muito complicado, sabe? Tu tá sempre querendo tirar a dificuldade do teu marido, deixa que eu resolvo, não te estressa. Tu quer tirar a dificuldade do teu filho, deixa que eu resolvo, não te sabe, mãe, vem cá que a mãe faz, sabe? A Salvadora chegou. Né? E aquela coisa assim de que tu sabe que teu marido vai brigar com os filhos e tu vai lá na frente e resolve. Eu era muito disso, eu previa conflitos, eu parava tudo para resolver antes que o conflito acontecesse. Mas eu já queria dar conflito. Uma coisa que tu falou há umas semanas atrás, que tu disse assim, que quando a gente não sabe dizer não, a gente compromete nosso sim. Porque a gente tem medo de quebrar. Mas e se for para quebrar? Comecei a deixar as coisas quebrarem. Tá? Fechava a porta do meu quarto, tava um temporal do lado de fora. Eu botava fone nos ouvidos, botava uma música e Senhor, fica aqui comigo. Eu comecei a anotar. Eu fiz um exercício. Eu comecei a anotar. Nos ensina. Cruel. Eu fui cruel comigo, que eu me puni por coisas que eu não fiz, que eu me... como é que é? Qual é a palavra? Me privei de coisas que eu gostaria de... mas era lazer, não era... Te perdi, sim. Onde é que eu parei? Tu estava falando da tua lista que tu começou, as coisas que tu Isso, estudou. escrevi uma lista enorme e eu comecei.
Sibeli, tu me perdoa por ter te privado aquele dia disso? Sibeli, tu me perdoa por eu ter te punido quando tu não merecia ser punida? Sibeli, tu me perdoa quando tu deixou de fazer aquilo que tu queria fazer porque tu não se sentia confortável? Eu fiz uma lista de coisas que eu fui cruel comigo e pedi perdão para mim mesma, porque é muito difícil perdoar nós mesmos, né? Muito difícil. Muito difícil. E então eu comecei a me tratar com carinho. Me tratar, porque eu pensei, eu preciso me amar para amar, eu preciso me curar para curar, eu preciso me priorizar para priorizar, né? Então, tudo que eu fazia errado, porque o que acontecia? Eu pegava o fardo de todo mundo. Eu me privava de andar com leveza e privava a minha família de aprender as lições da vida que elas têm que aprender. Sabe? Eu virei uma interlocutora, por exemplo, na época da adolescência, sabe que meus filhos têm 1 ano de diferença só, né? Então eles entraram na adolescência juntos. Então começou aquele ambiente que tu conhece, né? De pais sem paciência, filhos, né, daquele jeito. E eu, para minha casa não ter caos, e às vezes o caos é necessário para que se aprenda a resolver conflitos, eu virei intermediária. Ninguém se falava mais. Era mãe, fala com o pai. Sibeli, fala com o fulano para fazer. E eu falava, e eu resolvia para que não se criava. E eu carreguei fardo que eu não precisava e privei eles de aprender a se comunicar e se resolver entre eles. Eu privei eles dos relacionamentos deles. Sim, sabe? Eu preciso de umas sessões aí contigo. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque eu tô vendo na minha frente, eu não tô lá ainda, mas algumas ações que eu tô tomando, isso tá lá na frente já me esperando. É assim que eu vou ser. Mas é porque assim começa que a gente devagar, começa devagar. Eu tenho um de 7 e um de 3. Ok. Mas são pequenas coisas. Eu me lembro quando o Bé nasceu, eu tava com o barrigão esperando para me cortarem. E aí alguém disse assim, a gente tá esperando a roupinha do nenê, né? O Marcelo tava com as coisas. Eu tava no outro lado, meu ouvido fino ouvi, eu disse, Marcelo, roupa tal, tal e tal, né? Tu nem ia ver o bebê. A médica olhou para mim e disse assim, o que tá acontecendo? Deixa ele ver a roupa. Olha onde é que tu tá, o que tu tá fazendo? Eu vou te contar uma das maiores crueldades que eu fiz comigo. Quando eu fui ganhar a Ana para cesárea, porque eu tinha 1 ano de parto de cesariana, né? Então a princípio eu não poderia ganhar ela de parto normal. Mas eu não sabia que o que eu realmente não poderia era usar aquele ocitocina que eles botam na coluna, que eles botam no sangue para acelerar o parto. Era isso que eu não podia. Nada impedia de ter ela de parto normal. Então eu baixei para fazer cesariana. Só que quando eu estava no hospital, eu entrei em trabalho de parto. E foi tudo muito rápido. Tu sabe o que é parto? Todo mundo sabe aqui, né? Só tem mulher aqui, pelo que eu vi. 3 horas de trabalho de parto é nada, é minutos. Eu tive a primeira dor 3 horas da tarde, ela nasceu às 6. Não tive tempo de nada. Eu não tive tempo daquela preparação, de preparar minha cabeça, porque eu tava lá fazendo uma cesariana. O Júnior não tava lá. O Júnior tinha ido em casa tomar um banho, porque a cesariana ia ser no outro dia, aquela coisa, né? Tudo e daqui a pouco eu entro em trabalho de parto. E me botaram no MAP, e quando viu deu 5 de dilatação, e quando viu deu 10, e aí o doutor levanta que vai ser agora. Eu botei a mão no meio das pernas e eu senti a cabeça dela. E como não deu tempo de nada, foi tudo muito rápido. Quando ela nasceu, eu tive hemorroida. E então eu fiquei muito mal disso. Naquela época era obrigatório tu cortar a mulher. Hoje não é mais. Eu não precisava, mas o médico disse, é lei, tem que fazer. E ele fez o cortezinho, tudo. Ela nasceu muito rápido. Ela nasceu na 3ª contração. É muito apressada, minha filha. 3 horas de trabalho pago. O doutor disse assim, ó, vou te ensinar a fazer a força. Primeira contração ele me ensinou.
Na segunda, ela disse, eu vou te cortar durante a contração que tu não vai sentir nada. Beleza, cortou. Na terceira, Ana saiu. E eu tive hemorroida nessa hora e foi bem sério. E aí eu vim pra casa e o doutor mandou eu voltar em 20 dias pra ele me examinar, né? Nesses 20 dias, a minha casa lotou de gente. As vó, todo mundo, porque eu tava acamada por conta da hemorroida. E ficou um caos, sabe? Ficou um caos dentro da minha casa. E aí, meu pai, na época, não é cristão, não faleceu cristão, mas na época não era. Chegou em mim e disse assim, isso aqui tá uma bagunça. Se o médico disser que tu tá bem, eu pego a tua mãe, enfio no carro e vou embora amanhã. Pelo menos uma eu tiro daqui de dentro. E ele disse, ainda vou pagar uma pessoa pra cuidar de ti 2 meses. Eu disse, tá bom. Aí eu fui com o Júnior na consulta com o proctologista. Ele levou a Ana, né? Porque eu tinha que amamentar, não sabia quanto tempo eu ia ficar na fila dele. E ele ficou no carro com ela. E eu entrei sozinha. E o médico me examinou e disse, Sibeli, tu precisa ser operada. Tá aqui o papel, tu vai ali no lugar tal, vai essa tua baixa, faz tudo certinho. E aí, eu lembrava do que meu pai disse, né? E aí, então, eu peguei, saí no corredor do hospital da aeronáutica aqui de Canoas e disse assim, Deus me cura, porque eu não vou para o hospital, não vou fazer essa cirurgia. Peguei os papéis, botei no lixo, entrei no carro e disse pro Júnior que eu estava muito bem. Que eu só precisava fazer banho de assento e usar as pomadas em casa. E não contei para ele que eu precisava ser operada para que meu pai levasse antes. Isso foi um momento, assim, da minha lista que eu chorei muito, porque eu precisava ser operada. E não fui. Deus me curou. Na verdade, Deus foi tão misericordioso, já que Deus me curou. Eu não tenho problema com isso até hoje. Em 10 dias eu estava bem, já não tinha mais nada, estava tudo certo. Mas o simples fato de tu não te dar isso, né? De tu dizer, eu não preciso. Eu não vou causar incômodo nos outros. Na verdade, é o que foi a mensagem. Foi isso que eu disse. Eu vou acabar com aquele caos. E aí, né? Então, assim, porque sou eu que... a responsabilidade era minha? Não. Tinha muita gente para cuidar da casa, para cuidar do Jonatas, que tinha 1 aninho, dela, que era recém-nascida, né? E eu me achei assim, não, eu não tenho esse direito. Foi exatamente. Eu tenho que estar de pé. Sabe? Então, assim... Quantas mulheres agora estão assistindo e estão identificando, né? Tantas maldades. Tipo a gente faz, que a gente faz com a gente. Então, foi nesse... O meu autocuidado começou nisso, sabe? E pedir perdão para mim mesma pelas maldades que eu fiz comigo. Né? Nesse sentido de não me cuidar, de me privar, né? Isso que a gente precisa para nossa família ficar bem, a gente precisa ficar bem, a gente precisa estar bem, sabe? E às vezes requer uma retirada estratégica, né? Então eu ainda sofro assim um pouco de cobrança pela questão de eu cantar, né? Tu tá parada, tanta gente precisando, tanta igreja. Sim, eu sei que tanta gente precisa. Mas hoje eu penso assim, para essa nova fase, para essa versão nova da Sibeli, é isso que Deus quer? Tu acha que depois de tudo que eu passei, tu acha que eu vou impor alguma condição para Deus? Eu vou ficar, onde o Senhor quer que eu vá? Eu tenho uma resposta pronta que tu dá para essas pessoas. A necessidade não é o chamado. É o propósito que é o chamado. Eu aprendi isso faz 2 semanas. Eu tenho que me mover pelo meu propósito e não pela necessidade. Porque a igreja do Senhor, Ele sabe a necessidade. Ele sabe por que aquela igreja tem aquela necessidade. Eu tenho que cumprir o meu propósito. O meu propósito hoje é estar exatamente onde eu estou. Cuidando de mim. E não é egoísmo, custei para entender isso. Não estou sendo egoísta. Não, eu estou fazendo a melhor coisa que eu poderia fazer pela minha família. Eu não poderia estar fazendo a melhor coisa por eles. Cuidar de mim, é viver com saúde,
é viver ser coroada de graça e misericórdia, sabe? Ter a velhice farta de bens e a mocidade renovada como a da águia. Uau. Não tem nada que faça mais tu amar viver do que tu receber uma ficha de prioridade pro céu. Eu entendo. Sabe que uma hora eu vou trazer também o Marcelo para falar, porque ele fala assim que ele deu 2 passos no céu. Ele entrou, aquela fumaça de glória, aquela fumaça de glória tomou conta dele, sim. Ele disse que tudo caiu, ele não tinha mais medo, ele não tinha mais preocupação, ele não tinha mais nada que segurava ele. É uma sensação que ele descreve, eu fico tentando imaginar o que é isso. Aí, eu não tive essa imagem, mas eu tenho essa sensação. Não tenho medo de nada. E aí ele disse que a voz foi, agora tu volta, não é teu tempo. Então isso que tu falou exatamente. Nada melhor do que ter esse carimbo, esse ticket. De prioridade, vai passar na frente dos outros. E assim, Jaque, quando eu medito nessa palavra do Salmo 113, e se tu for um pouquinho mais lá na frente, Deus fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E é exatamente como muitas vezes eu me senti um pó. Hoje eu sou forte, hoje eu dou conta de tudo, hoje eu sou altamente sustentável, hoje eu sou totalmente necessária. E uma coisa assim, um dia eu chorei, eu tive uma crise histérica dentro de casa. E o Júnior ficou preocupado, eu estava histérica com aquela coisa assim, eu realizei que eles vão viver. Eu vou morrer e eles vão viver, eles vão continuar vivendo, eles vão superar. Então a morte e a vida está na minha mão. Sou eu que tenho que me decidir entre a morte e a vida. Sabe? E aí tem aquelas piadinhas, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Não se trata disso. Não se trata disso, sabe? Não se trata. E eu tive uma experiência muito linda com Deus sobre um problema que eu estava vivendo aqui na minha casa. E um dia à tarde eu fiquei sozinha e eu entrei no meu quarto, eu comecei a conversar. Eu converso com o Senhor, eu não tenho mais aquela coisa das igrejas antigas de me ajoelhar, dizer, nosso Pai, Deus, não. Eu estava conversando com o Senhor, né, sentada na minha cama, dizendo para Ele assim, que sobre aquele problema, eu não sabia o que fazer. E Deus falou para mim assim, eu vou colocar nos teus olhos os meus. Eu vou fazer tu enxergar a situação como eu enxergo. Já que foi um negócio. Ali o versículo, é Ele quem te coroa de graça e misericórdia. Ele trocou meus olhos em olhar para as pessoas. Porque eu me descobri muito julgadora. Meu Deus do céu. Quando eu comecei o meu momento com Deus, que eu tive um momento de experiência de conversão com Deus, eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha um marido que viajava a semana toda, e assim, o Jonatas foi uma criança que ele foi dormir uma noite inteira com 1 ano e meio. A Ana Lívia tinha 4 meses, quando ele foi dormir a noite inteira. Então, nesse momento, eu me encontrei com Deus e eu achava tempo para ter tempo com Deus. Então, qualquer pessoa que dissesse para mim, eu não tenho tempo com Deus porque eu não tenho tempo. Eu dizia, Eu ficava naquela assim, eu consegui? Como é que tu não consegue? Exatamente. Eu achava que aquilo, eu descobri isso, um comportamento julgador meu. Como eu não conseguia ter graça e misericórdia por aquela pessoa, por ela não conseguir. Porque eu pensava, ela tem mais tempo que eu, ela não faz porque ela não quer, porque é dorminhoca, porque não sei o quê, porque é uma preguiçosa, porque não dá prioridade pra nada, blá, 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 aqui dentro. Uhum. Então, essa tarde, Deus falou assim pra mim, eu tinha muitos medos, sabe, que eu tinha muitos medos, por isso que eu controlava, por isso que eu manipulava as coisas para não ter conflito, eu tinha medo dos conflitos. Quando eu via que o Júnior estava indo para um caminho errado, eu não falava para ele, mas eu rodeava, eu manipulava a situação para que ele fosse para o caminho certo, porque eu não queria ver ele colher as coisas, eu tinha medo de que ele colhesse as coisas. Mesma coisa meus filhos, mesma coisa, sabe? Tudo aquela coisa de não querer que as pessoas, que os meus amados colhessem frutos ruins. E às vezes era para colher, né?
E aí eu me descobri sendo uma pessoa que eu fiz tudo certo, que eu batalhei pela minha família, que eu lutei pela minha família, regida pelo medo. E Deus quer nos fazer ser regidos pelo amor. Amor e medo, eles não conseguem ocupar o mesmo lugar. Tu tem que ser regido pelo amor, sabe? E é o amor que te coloca, que te coroa de graça e misericórdia. Faz. E aí eu pensei, quando eu li esse versículo, eu pensava, é sobre mim a graça e a misericórdia. Mas se ele te coroa, ele está te dando autoridade. Então não é tu o alvo, tu vai agir com graça e misericórdia. Tu vai ser a autoridade da graça e da misericórdia. Tá entendendo o que eu quis dizer? Quando Deus te coroa, Ele tá te dando autoridade nessa área. Então naquela tarde Deus trocou os meus olhos. Começou a fazer eu enxergar. Então às vezes eu vejo as pessoas se irritando umas com as outras e eu fico assim... Coitadinha daquela pessoa. Ela não tem força, sabe? Eu fico olhando para as pessoas, eu não consigo mais ter aquele olhar julgador, sabe? Então, assim... É exatamente isso que eu falei quando a gente se confronta com uma área que o nosso braço não consegue vencer. Porque enquanto o nosso braço vence, isso é o que... Esse julgamento é a coisa mais demoníaca, né? Que está na nossa vida. Porque, na verdade, ele bane a cruz. Ele bane o sacrifício e a graça de Deus. Porque ele diz o seguinte, eu me salvei, eu consegui, eu sou forte. Então, tu precisa ser forte. Tu consegue se tu quiser, se tu te esforçar. E esse é o maior dificultante, ou a maior dificuldade que as pessoas se encontram hoje quando elas querem viver a cura. Porque elas ainda estão dizendo, se eu lesse mais a Bíblia, se eu orasse mais, se eu tivesse um pouco mais de esforço, eu ia conseguir vencer isso. E aí nós anulamos a cruz, nós anulamos o sacrifício. E aí eu digo, eu consigo, eu sou forte. E aí existe aquela área que hoje tu está compartilhando, aquela área que nada dessa força foi suficiente, onde tudo caiu. Quando esse momento ocorre e tu te dá conta de que foi só a graça que acabou te levantando e tu poder sair daquele chão e não ficar numa cama, ou simplesmente já ter partido, não somente pela doença, mas pelo coração doente, os olhos estão sendo abertos para poder dizer, até a hora aquela pessoa que chega para ti e diz, tal coisa, né? E tu é aquela primeira a dizer, não, 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 não. É para ele que tu tem que olhar. Sim. Deixa eu te contar um sonho que eu tive. Não sei nem se eu tenho tempo, porque eu tô sem relógio por perto. Uma das minhas maiores preocupações é minha filha, né? Que tá com depressão e tal. Assim, eu queria ter força para cuidar dela. E eu muitas vezes me vi incapaz. E uma tarde... Então, assim, como eu fiquei muito tempo de cama... Eu vou aproveitar esse tempo, né? Todo mundo reclama que não tem tempo para falar com Deus, que não tem tempo para ler a Bíblia, né? Então, eu tô com tempo de sobra. Porque a medicação me deu insônia, né? A medicação me deu tudo que eu precisava. Apesar de eu nunca ter reclamado de tempo, né? Mas eu disse, eu vou usar esse meu tempo. E um dia eu tive um sonho, quando eu estava me sentindo muito incapaz, muito impotente, que o tratamento do câncer é uma luta individual. Por mais que as pessoas sejam teu suporte, e assim, eu não digo todos os tipos de câncer, mas eu vou usar o de mama, se tu morre se tu desiste. Enquanto tu lutar, tu sobrevive. Então eu me via num ringue. E eu tinha, cada nocaute eu tinha que me erguer. E no meu sonho eu tava nesse ringue, lutando. E do ringue do lado tava minha filha lutando. E cada vez que eu olhava para ela, eu tomava um soco na cara e caía no chão. E toda a minha família, todos os meus amigos estavam na arquibancada. E de repente eu escutei uma voz, eu virei meu rosto para ver aquela voz. E aquela voz era Deus dizendo, não olha para ela, olha para mim, que tu vai vencer. Aquela voz dizia, olha para mim, olha para mim, olha para mim.
Então, assim, sim, foi tudo assim, sabe, Deus trabalhando. Então, assim, eu precisava, uma amiga minha disse para mim, Cibele, tua filha precisa de uma mãe viva. Um outro Uau. amigo que trabalha no aeroporto disse para mim assim, Cibele, tu primeiro põe a máscara de oxigênio em ti, depois tu põe na pessoa do lado. Então, Exatamente. assim, vinha assim aquele bombardeio, olha para ti agora, é a tua luta, é o teu momento. Cada um tem a sua Nossa, luta, cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo, e é isso. que Né? Então, rico, esse auto, Fih, que né, esse rico!